Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Jandira, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, João. Obrigada, Natália, Maria Clara. Pessoal da equipe, eu adoro esse bastidor de rádio. É o nosso querido Paulo Stone. Os nossos ouvintes. Muito obrigada. E obrigado também pelo acompanhamento aqui do Cícero Filho, que veio me trazer. Nosso superintendente do trabalho aqui no estado de Alagoas, competentíssimo, trazendo nossa querida Jandira aqui para bater um papo no dia de hoje conosco. Jandira, a gente tem observado ao longo dos últimos pleitos a questão da polarização. E ao que parece, essa polarização ela deve se refletir também nesse ano de 2024, em várias capitais do Brasil. Aqui em Maceió, por exemplo, também tem esse cenário de polarização. Como você vê essa questão no nosso país hoje, essa questão da polarização, e como é que você tem observado isso em relação à nossa sociedade como um todo? Primeiro, essa polarização, na minha opinião, ela é um pouco inevitável, mas bem ruim, né? Porque nós iniciamos um processo, na minha opinião, em 2013, não foi em 2018, né? Acho que em 2013 teve um grande planejamento de cooptação daquele movimento da rua, que começou corretamente com a questão do preço das passagens, né? Mas a partir dali houve uma cooptação daquele processo e a polarização se deu já na primeira eleição da Dilma, e aí foi o PSDB quem questionou o resultado eleitoral, né? E a partir dali, todo o planejamento que foi feito com cara de ilegalidade foi de fato para a exclusão da esquerda e particularmente no caso do PT, né? Então isso foi 13, foi 14, o impeachment, né? Na verdade o golpe, e a partir daí se instituiu, se instaurou uma possibilidade, quer dizer, se abriu o caminho para a extrema-direita levar o que levou em 2018, né? Então esse é um processo. Uma polarização muito construída. Porque Bolsonaro, ele foi deputado, eu cheguei no Congresso em 91 e ele também. Então eu conheço bem a atuação parlamentar dele, que era algo absolutamente irrelevante, inexpressivo. Ele não conseguiu nunca nem ser líder da bancada dele, nem ser presidente de comissão, nunca aprovou projetos. Então uma pessoa completamente irrelevante. E só subia à tribuna para falar, apoiar a ditadura, a tortura. Então, coisas assim que você veja que ele foi guindado a esta posição. Não era o candidato, na verdade, da elite, mas a elite, para poder nos derrotar, entubou, vamos dizer assim, no popular, né? Incorporou a candidatura de Bolsonaro, mesmo sabendo que agenda ele ia construir. Então, essa polarização ela acabou chegando num ponto ideológico que não era nem o que foi construído lá atrás. A ideia era botar uma outra alternativa, mas acabou polarizando no campo mais radicalizado, e isso vai demorar um tempo no Brasil ainda. Talvez ele vá perdendo força, dependendo do processo que a gente consiga construir, mas algum tempo ela ainda vai persistir, porque há hoje uma coisa que não tinha em 2013, que é a comunicação digital potente, né? Então, essa comunicação digital, enquanto a gente não tiver uma estratégia muito clara de disputa desse campo, essa polarização ainda vai existir. E, obviamente, vai repercutir nas eleições de 24. Nas cidades, eu acho que predomina a pauta municipal. Ela predomina, né? Nas eleições municipais, predomina a pauta da cidade. Mas algumas cidades, principalmente as capitais, a nacionalização vamos dizer assim, é impossível de você impedir, né? O Lula num palanque, o Bolsonaro no outro, isso aí vai influenciar certamente o processo eleitoral. E, deputada, esse reflexo municipalista, podemos dizer assim, você enxerga que ele é levado para 2026? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos o Eduardo Paes, do PSD, que é apoiado pela Federação Brasil da Esperança, no qual a senhora faz parte. Em São Paulo, nós temos o Boulos, que não é da Federação Brasil da Esperança, mas tem essa aproximação, tem a vice, né? A Marta Suplicy está na base. Congresso Nacional, sim. Exato. Como é que você vê, principalmente, esse cenário nas principais capitais do Brasil, não tendo diretamente o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB ou do PV, mas, vamos dizer assim, esse link para tentar justamente neutralizar esse outro lado da moeda, essa questão dessa polarização? A história, ela mostra para a gente que para enfrentar a extrema-direita você tem que ampliar seus braços, né? Tem que abrir seus braços, fazer frentes mais amplas, até para isolar esse campo. Em 2018 nós não conseguimos fazer isso, perdemos a eleição.
Lula preso, né, com Haddad candidato, Manuela na vice, e nós não conseguimos ampliar o suficiente no segundo turno. Então, nós perdemos. E isso nos levou a um aprendizado. 22, nós fizemos essa frente amplíssima, né, para poder ganhar as eleições, e ganhamos as eleições. Você vê que por uma margem não muito grande, mas ganhamos. Aliás, a América Latina toda a margem está muito acirrada. Está estreita. Então, eu acho assim, a impressão que eu tenho é que a tendência da maioria das prefeituras seja ganhar o centro. Nem a esquerda vai ganhar tudo, apesar de que se ganhar São Paulo é a maior cidade do país, então isso tem um peso diferenciado. Já ganha uma força, né, deputada? É um peso diferenciado. Mas, no geral, vão entrar candidaturas vitoriosas mais do campo do centro. A esquerda não vai ganhar a maioria, nem o bolsonarismo vai ganhar a maioria. Eu acho que nós vamos ficar ali com esse equilíbrio. E, obviamente, que a se manter a frente ampla, 2026, isso tem uma influência grande para 2026, claro, 2024, são as prefeituras, são as máquinas, né, funcionando. Então, obviamente, isso terá uma influência para 2026. Natália Barros. Deputada, a senhora figura aí, né, entre os parlamentares mais influentes do Congresso, isso são as pesquisas que dizem, né? Atualmente ocupa a vice-presidência do PCdoB nacional. E mencionou agora há pouco a questão da esquerda, né? João falou sobre essa questão da polarização e uma avaliação da atuação da esquerda hoje no nosso cenário político nacional. Qual é a avaliação que a senhora faz? Bom, se olhar do ponto de vista institucional, eu diria que nós elegemos o Lula, mas não elegemos a maioria do Congresso. Então, e por vários fatores, isso aí não pôde acontecer. Então, nós temos que também lá fazer as alianças necessárias para aprovar as matérias, né? E a gente tem tentado fazer isso. Na minha opinião, ainda falta a gente afinar um pouco mais a nossa estratégia de intervenção política. Vocês vejam, a direita, a extrema-direita, quando vai para a tribuna, eles se repetem a semana inteira com o mesmo tema, com o mesmo assunto, com a mesma mentira. É um método, deputada? Eu acho que tem uma estratégia, né? Eles estão orientados a uma estratégia de provocação, de desqualificação e de reproduzir aquilo que não é verdade também, né? Essa é a tática deles. Eles repetem. Você pode ter no mesmo dia uma pesquisa dizendo que caiu o desemprego, eles vão para a tribuna e dizem que o desemprego aumentou. Então, é algo completamente descolado da realidade, mas todos sobem falando a mesma coisa. Nós não. Um fala da Palestina, outro fala da Minha Casa Minha Vida, outro fala... E acaba que isso não marca politicamente, né? E acho que nós precisamos intensificar aquilo que a gente sempre fez, que é o retorno, de fato, aos territórios, para além de uma estratégia de comunicação, que eu dei só um exemplo, mas tem outros, é a presença real nos territórios, olho no olho mesmo com a população e com a sociedade. Deputada Jandira, a gente tem acompanhado a sua atuação de perto no cenário nacional e tem visto que a senhora foi relatora de matérias importantes ao longo dos anos, como Lei Paulo Gustavo, a questão da Maria da Penha, enfim, fala um pouquinho desses projetos extremamente importantes do nosso país, no qual você relatou. Nesta semana, a Maria da Penha está completando 18 anos. Ontem, né? Ontem, exatamente, 18 anos, ou seja, uma importante lei em defesa da violência contra a mulher no nosso cenário nacional. Traz um pouquinho os detalhes de como é relatar esse tipo de matéria, essas matérias tão importantes para o nosso cenário nacional como um todo. O relator acaba sendo um coautor, né? Porque se você relata um projeto ouvindo a sociedade, você consegue fazer uma lei que identifica o país. Lei Maria da Penha, por exemplo, para mim foi um aprendizado absurdo, como parlamentar, como mulher, como cidadã, porque eu consegui não fazer um relatório do gabinete. Eu rodei o Brasil, fiz audiência pública em todas as regiões do Brasil, porque são diferentes culturas, diferentes realidades institucionais, diferentes realidades financeiras das mulheres. As razões pelas quais elas não denunciam são diferentes, dependendo de classe social, de inserção no mercado de trabalho. Então, ouvir essas mulheres e trazer as demandas foi algo que transformou o texto da Lei Maria da Penha num texto que, de fato, responde a um conjunto maior de demandas. Então, as pessoas precisam conhecer o texto. As pessoas acham que a Lei Maria da Penha bateu, prendeu. Exatamente, não é isso. Exatamente. A Lei Maria da Penha, por exemplo, uma mulher que é agredida fisicamente, que tem lesões corporais, nós botamos estabilidade na CLT por 6 meses. As pessoas não sabem disso. Né? É importante reforçar mesmo, viu? Né? De forma pedagógica, inclusive. O inteiro teor da lei, a gente precisa divulgar mais. Isso é uma coisa que eu tenho pedido muito ao Ministério.
das mulheres, porque nem as deputadas todas leram o texto inteiro da Lei Maria da Penha. Então, é preciso que as mulheres conheçam para saber os direitos que têm. Porque em cada lugar que eu chegava, aparecia uma demanda nova. Essa, por exemplo, apareceu na audiência pública do Espírito Santo. Levantou um homem e disse: deputado, eu trabalho no centro de referência de atendimento às mulheres, e as mulheres perdem o emprego porque não conseguem voltar ao trabalho. O que a gente faz? Então, eu voltava com a demanda e ia estudar o que fazer. E a gente dava uma resposta no texto. E assim foram muitas, né? Aumentar a pena, por exemplo, no caso da vítima ser uma pessoa com deficiência. Foi na audiência de São Paulo. Entrou um deputado cadeirante e falou sobre isso. Aí eu voltei, foi a única situação em que eu aumento a pena do agressor. Então, quando você ouve, você circula, Lei Aldir Blanc, que eu relatei a primeira e sou autora da segunda, que é a perene, a permanente. É. Eu falei com o Brasil inteiro e aprovei essa lei em 19 dias. Era em plena pandemia, todo mundo desesperado, sem recurso. E eu consegui aprovar essa lei. Só o Partido Novo não votou, todos os outros votaram, né? Em 19 dias. Mais uma semana votou no Senado. E depois a sanção presidencial. Então, quando eu falei com o Brasil inteiro, pelas vias digitais, né, que era a que a gente tinha, eu fazia reunião de 8 da manhã às 2 da manhã, falando com o Brasil inteiro. E aí a Lei Aldir Blanc também refletiu o que o setor, os fazedores e fazedoras de cultura queriam. Então, relatar para mim uma lei é um aprendizado absurdo, desde que você tenha ouvido para ouvir e expresse na lei aquilo que você achou correto. Maria Clara Gomes. Deputada, puxando, né, o gancho da cultura, e como a senhora pontuou, a Lei Aldir Blanc, em especial, foi fundamental durante a pandemia para apoiar o setor cultural. E a Lei Paulo Gustavo, né, claro, é um marco fundamental para a cultura. Como a senhora enxerga a manutenção dessas leis a longo prazo e se já é possível mensurar os resultados dessas iniciativas no setor cultural? Então, Maria Clara, a Paulo Gustavo é uma lei de característica emergencial, ela só tem validade até esse ano. A Lei Aldir Blanc, ela tem perenidade, ela tem que ser validada a cada 5 anos, né? Eu penso que a cultura é antes e depois da Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc, ela se sustentou numa acumulação de conhecimento da cultura e de conhecer um pouco a realidade brasileira, e ela alcançou na lei emergencial, na fase 1, 4.700 municípios, coisa que nenhum projeto de cultura tinha alcançado até então, né? E chegaram recursos num volume menor do que a Rouanet, porque ela foi mais capilarizado. Então você chega hoje numa roda de samba da periferia do Rio de Janeiro, o sambista olha para mim e diz assim: olha, foi a Lei Aldir Blanc que me salvou na pandemia. Então ela chegou em pequenos volumes, inclusive, mas chegou para muita gente. Então é uma lei que atende a diversidade brasileira, atendeu a todo mundo, foi do artesão ao comunidade quilombola, comunidades ribeirinhas, indígenas, chegou a todo mundo. Ela foi descentralizada, porque é tudo para dentro dos estados e municípios, não é o governo federal que executa, né? E desburocratizada, o que também é um fator importante para um segmento que não consegue, muitas vezes, acessar uma internet, não consegue elaborar projetos mais sofisticados. Então, é uma lei que tem uma repercussão grande. Importante, né? Deputada Jandira Fegali, não tem como deixar de tocar nesse assunto, que é a questão da disputa, da polarização aqui na capital Maceió. Nós temos hoje um cenário que é a disputa da reeleição do prefeito João Henrique Caldas, o JHC, contra o MDBista Rafael Brito, que tem como vice a Gabi Ronalça, que é do Partido Verde, da Federação Brasil da Esperança. Qual a sua avaliação como uma deputada federal importante e uma pessoa extremamente importante no nosso cenário nacional, na política? Como é que você vê o cenário da nossa capital, da nossa cidade de Maceió? Bom, aqui a federação optou por apoiar o Rafael. Exato. Né? O JHC foi deputado comigo, quando ele era do PSB, né? E nós tínhamos uma relação muito tranquila, cordial, educada. O que eu lamento é que ele tenha, nessa polarização, se colado com o Bolsonaro, né? Que nem era o histórico dele, mas passou a ser. Então, isso, obviamente, nos coloca no campo oposto, né? A gente não tem como fortalecer uma linha bolsonarista no Nordeste brasileiro, em lugar nenhum, muito menos por aqui, né? Então, o nosso campo hoje, de novo, buscando uma frente ampla, nós fomos para a campanha do Rafael, que é um grande parceiro no Congresso. Nós atuamos juntos na CPMI do 8 de janeiro. Ele reforçou muito a questão democrática, depois nós viajamos juntos para iniciar uma articulação internacional contra a articulação internacional da extrema-direita.
tem sido uma pessoa muito importante no campo da educação, no Congresso Nacional, tendo tido a experiência de secretário da Educação aqui. Ele ajudou a formular o Pé de Meia, que é essa grande política que hoje o Brasil tem, né? Para além de outros projetos, disputou a discussão do ensino médio, do novo ensino médio. É uma pessoa que tem dado grande contribuição à base do presidente Lula. Então, nós não tivemos dúvida, né, na medida em que, com uma discussão com o Partido dos Trabalhadores, que tinha um candidato, ela foi retirada e todos fomos para o Rafael Brito. E essa disputa eu não tenho condição de avaliar, nem de prever, mas a eleição não se ganha de véspera, a eleição é processo, ela começa dia 16. É verdade. E eu torço muito para que o Rafael chegue, né, porque é uma pessoa extremamente vinculada aos princípios democráticos e às políticas públicas que podem ajudar a sociedade. Muito. Deputada Jandira, fala a sua vida, por que está aqui no estado de Alagoas, por que está aqui em Maceió, e faz também o convite público, que eu sei que daqui a pouco a senhora vai estar batendo um papo, discutindo política aqui com muita gente boa do estado de Alagoas. Faz o convite público e diz por que a sua motivação aqui no estado. Tá certo. Eu vim a convite do vice-governador Ronaldo Lessa, que também foi um grande parceiro no Congresso. Nós criamos um vínculo muito bom, ele é uma pessoa muito querida. E ele fez uma coisa muito qualificada, que foi criar uma comissão de estudos, né, na vice-governadoria, e fez alguns convites dos estrangeiros, né, que somos nós aqui em Maceió. Então eu sou uma das convidadas e eu vou para lá hoje fazer esse debate. Não sei exatamente qual vai ser o público, né, o que vai acontecer ali, mas ele fez um convite amplo, né, para pessoas, gestores, universidades e movimentos sociais. E eu espero dar algum nível de contribuição para esse debate aqui de Alagoas, sob o olhar nacional, né? Porque de Alagoas entendem vocês, né? Muito mais do que eu. Mas trazer alguma contribuição nacional para esse debate vai ser no Centro de Convenções às 9h30. O convite está feito, né, Natália? Debater política é sempre muito importante, né, João? Deputada Jandira Fegali, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Quero deixar o espaço para que a senhora possa aqui estar em outras vezes de forma presencial ou por telefone, direto de Brasília, direto do Rio de Janeiro. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Não, eu primeiro agradecer também, viu, João, Natália, Maria Clara. Como é o teu nome? Cláudio Stone. Cláudio Stone, que aqui eu já repito, esse bastidor de rádio eu acho mais. Eu tive um sonho, uma época, de trabalhar assim nesse aquário da rádio. Porque entrava o jingle, era um negócio super dinâmico, eu acho um barato. É uma ciência. É uma ciência, é uma arte. Né, agradecer muito ao Cícero, né, que fez a ponte para essa entrevista, o nosso superintendente aqui no Ministério do Trabalho, e dizer que assim, o trabalho que a gente tem desenvolvido no Congresso Nacional é um trabalho de fato de reconstrução. Muita coisa foi desmontada, destruída, né? Muitas coisas foram colocadas no alvo, literalmente, da política anterior, né? O alvo na educação, na cultura, na ciência, nos direitos. Houve uma autorização para a agressão e a violência, né? E para matar também, né? À toa que o feminicídio está aí nessa altura, né? Muita arma distribuída. Então é preciso a gente repor o Brasil nos valores mais de uma civilização, na cultura de paz, na cultura da solidariedade, menos ódio, mais amor, né? E de superação de desigualdades e preconceitos. Então é nessa linha que a gente vem trabalhando, e eu acho que a cultura nisso tem um papel decisivo e fundamental na disputa desses valores culturais na sociedade. A cultura não é só arte, é também arte, né? A arte é uma parte fundamental da cultura, mas a cultura também são as relações humanas, né? Que valores a gente leva para a vida. Então eu acho que a cultura tem um papel fundamental nisso e por isso eu trabalho com tanta força nesse campo. Deputada Jandira Fegali, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença do superintendente de trabalho aqui no estado de Alagoas, Cícero Filho, obrigado às minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, o nosso querido Cláudio Stone na técnica, o Robson nas redes sociais, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextou, se Deus quiser. O melhor dia da semana, João Mouzinho. Também acho. Tchau, ouvinte. Eu adoro um sextou, à disposição de vocês. Vamos à luta. Até amanhã. Se Deus quiser. Você ouviu Jornal